A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Tá todo mundo bem? Espero que esteja na paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Hoje eu venho fazer o vídeo aí, prestando mais esclarecimento, né? Do que eu oriento aqui mediante a palavra, né? Porque há muitos indivíduos e muitas seitas no YouTube, assim como há nas denominações, né? Então aqui eu prego mediante o que está aqui, ó. O meu chamado, irmãos, é para fazer a obra segundo o que está aqui, sem distorcer, sem enganar ninguém. Por isso que eu oriento sempre no meu canal, não em todos os vídeos que eu faço, mas vez ou outra estou orientando. Se alguém não concorda comigo, compare o que eu falo com as escrituras. Mas é para comparar com as escrituras, não com o que o líder religioso falou, com o que o pastor da sua denominação que você frequenta, se alguém frequenta aí, falou. É para comparar com a escritura. A base da verdade, de toda a verdade, só está aqui nas escrituras. Não está em ninguém. A gente é vaso usado por Deus para proclamar de acordo com a vontade do Senhor, o que está escrito aqui, sem distorção, sem religiosidade, sem engano. Porque a religião, o que ela faz, irmãos? Ela tem os dogmas religiosos. O que são dogmas? São doutrinas de acordo com cada denominação. Por exemplo, quando eu falo que as religiões não vêm de Deus, nem as denominações, né? Aí quem frequenta acha ruim, né? Não concorda, fica bravo, né? Lembrando que aqui eu não estou atacando a crença e a fé de ninguém. Eu estou atacando os enganos. Aqui não é nada pessoal contra um indivíduo. Que é contra os ensinos que ele profere, entendeu? Porque não está de acordo com a base bíblica, que é as escrituras. Aí Deus me deu o dom de me levantar para pregar contra essas doutrinas falsas. Assim como o apóstolo Paulo fez lá no tempo dele. Paulo, Pedro, né, que destruía os enganos, né? Aí tem uns indivíduos que falam aí, você não tem que ficar falando mal das igrejas, você tem que fazer a vontade de Deus, não tem que ficar entrando em debate. Sim, a palavra de Deus não é para debater, mas é para debater os enganos. Não é para você estar em debate acerca da palavra, mas sim acerca dos enganos, porque Paulo combatia os enganos, Pedro combatia os enganos. Como é que não é? E está escrito lá e eu provo aqui, biblicamente. Biblicamente. Por que eu falo assim? E os religiosos falam que não é, que eu tenho que parar de falar da falsa igreja. Eu não tenho que parar de falar, porque em Apocalipse Deus mesmo chama de prostituta e denuncia a falsa igreja, a falsa noiva, certo? Então ele me deu esse dom, ele me deu esse chamado, e aqui, de novo, eu não estou para agradar a minha vontade, nem para agradar a ninguém, a ser humano nenhum. Eu agrado as pessoas, eu sirvo as pessoas, servindo como? Revelando as verdades e destruindo a mentira. Isso é o chamado para que Deus me deu. Para quem não quer ser enganado e quem quer ouvir a verdade bíblica. Não quer ter coceira nos ouvidos, como diz a carta de 1 Timóteo, e amontoar doutores para si, conforme os seus próprios desejos. O que é amontoar doutores conforme o seu próprio desejo? A pessoa vai numa denominação, ou aí vai para outra, e vai para outra, ou escuta vários pastores, só para ouvir o que ela quer ouvir, não o que está de acordo com as escrituras. Porque as escrituras, irmãos, o que ela é? Quando você passa por dificuldade, que todos nós passamos, seja cristão ou não, mas para o cristão, quando ele passa por dificuldade, para nós dar estímulo, para nos dar força, para suportar as aflições da vida, ou as injustiças que vem para nós, para nos consolar em momentos de perda de alguma coisa, para nos dar consolo, para nos dar ânimo, para nos dar regozijo, alegria no Espírito Santo, mas também para nos admoestar, que é chamar a atenção e orientar no caminho certo, para nos ensinar e para a desviar do caminho errado e ir para o caminho bem, para nos repreender quando nós estamos no caminho errado. Porque lá no carta de Hebreus diz que Deus repreende o filho a quem ama. Porque o filho que não é repreendido não é filho legítimo, e é filho ilegítimo. Entendeu? Então o pai repreende. É como você
chama a atenção do seu filho quando ele faz uma arte. Deus é assim, entendeu? A figura de um pai terreno é a figura do pai celestial. Por isso que tem pais, por isso que tem casamento. Deus instituiu o casamento para você ser fiel à sua esposa e a sua esposa ser fiel a você. E os dois ser uma só carne, como diz a carta de Paulo ao 1 Coríntios. Porque a relação sexual é um presente que Deus deu para nós fazermos com o nosso cônjuge, única e exclusivamente com um parceiro, não para fazer com vários. Porque aí você faz uma só carne com vários, você está em maldição para sua vida, que Deus abomina isso, Ele é contra. Então, tudo bem, você não está feliz no seu casamento, você vai lá, se separa, aí Deus, Ele não gosta que se separe, mas Ele permite, porque se você não está sendo feliz por algum motivo, Deus não quer que as pessoas se casem para ser infeliz. E o que Deus juntou, o homem não separa, se for juntado por Deus. Quando é separação, será que teve a bênção de Deus? Porque antigamente os pais casavam e ficavam 40, 50 anos, morriam juntos. Hoje não dá um ano, as pessoas já estão se separando por qualquer bobagem. Entendeu? Então, elas não sabem enfrentar a união em dois com todas as dificuldades que o casamento traz. Porque o casamento não traz só benesse, não traz só coisas boas, traz desafios, traz um ser parceiro do outro, um ajudar o outro a melhorar nos seus defeitos. Um ser humano não tem só qualidade, ele tem defeitos também. Então, se você ficar procurando só qualidade de pessoa perfeita, você nunca vai parar com ninguém, porque o perfeito é só Deus, né? Nós somos falhos, né? Então, na verdade, as religiões, eles põem esses dogmas e distorcem a palavra de Deus e engana, leva muita pessoa a engano, e ela limita o conhecimento puro e pleno das escrituras. Entendeu? Então esse canal aqui eu abri para fazer a vontade de Deus e para servir as pessoas que querem libertar-se do engano e querem ouvir a palavra verdadeira de Deus. Agora, ela não é imposta, eu não posso impor nem obrigar ninguém, entendeu? Então aqui não é um canal de obrigatoriedade. E quando eu oriento na palavra ou dou uma palavra mais de consolo, de ânimo, incentivo para vocês continuar lutando com o poder de Deus, né, e tudo mais, que Deus fortaleça vocês na fé e tudo, mas também eu vou fazer vídeo que eu vou ser mais enérgico, que eu vou chamar atenção para aquelas pessoas que estão em erro e em desobediência ao Senhor. Assim como serve para vocês, serve para mim, porque às vezes eu sou falho também, e às vezes Deus puxa a minha orelha, irmãos, não é? Primeiro vem para mim a palavra, para depois eu compartilhar com os irmãos, entendeu? Eu não posso tirar o cisco do olho do irmão se tem uma trave no meu. Se eu estou no erro, como é que eu vou chamar a atenção de um irmão que está no erro? Então primeiro eu tenho que consertar o meu erro, purificar o meu pecado pela confissão ao Pai, mediante ao Filho, o advogado fiel, o intercessor da minha alma, e ele me purifica, e aí sim eu posso orientar o outro não cometer o mesmo erro ou cometer outros erros. Então tudo que eu falo aqui não é como julgamento, porque quem sou eu para julgar se eu também sou falho? O mesmo defeito que muitos estão hoje, e eu oriento a sair e ir para Cristo transformar a vida de vocês e dar capacidade para vocês sair do erro, não é para julgar. Porque lá atrás eu cometi o mesmo erro que vocês. Eu vivi uma vida promíscua, eu vivia no erro, em festas, em bebedeiras, né? Apesar que eu não era totalmente assim aprofundado em bebedeira todos os dias, nada disso. Mas eu andava, eu ia também em lugares, muitos não sabem disso porque eu fazia as escondidas, né? Aí eu sempre, eu era sempre um menino bonzinho, assim, na minha família, então ninguém suspeitava mais. Eu tenho que ser sincero, eu já frequentei lugares que Deus abomina, eu já fui em boates, eu já fui, né, é sempre assim, sempre quando eu vou gravar os vídeos tem essas presepícias, essas barulheiras, mas enfim, vamos lá, né, que Deus, o poder de Deus é maior sobre todas as coisas. Então tava com silêncio até agora aqui, irmãos, por incrível que pareça. Aí não é culpa da pessoa, isso é um espírito que move. Toda vez que a gente vai dar a orientação da palavra de Deus, acontece coisas. Isso aí é coisas espirituais, né? Para quem crê nisso, né? Também, né? Porque tem gente que não crê. Então, como eu vinha falando, já até me perdi.
É isso que o outro quer, né? Que você tire o foco para você se perder do que você fala. Então, irmãos, o meu canal aqui não é uma imposição. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Com o que eu falo. Por isso que eu falo, compare com a palavra, compare com as escrituras. Mas as pessoas ou não tem tempo ou tem preguiça. Tem uma passagem que veio para mim que não foi ela que me converteu, mas foi ela que me levou à conversão. Fez eu buscar mais estudar a Bíblia para a palavra, eu abrir o coração e deixar a palavra, não ter preconceito contra a palavra, porque eu sabia que em algum momento a palavra ia me chamar a atenção por causa dos meus erros que eu cometi lá atrás. Então eu já estava preparado para me corrigir. Como a palavra falou que lá eu vivia na mentira, fazia uma pose de ser pessoas que eu não era, entendeu? Queria ser pessoas que não era eu verdadeiramente, entendeu? Tudo isso eu fazia. Andava em lugares que não era para andar. Então a palavra me confrontou e a palavra também confronta muita gente. Porque as pessoas só querem a parte boa da Bíblia. Elas querem a bênção, mas elas não querem obedecer. Elas querem a palavra de consolo, de ânimo, de paz, de bênção, de amor, mas elas não querem aceitar quando Deus confronta ela e fala: ó, você está em erro aqui, corrija-se. Deus não fala isso para julgar a pessoa. Deus fala porque Ele ama. Então Ele quer que a pessoa se corrija para que ela não morra no erro e seja condenada, para que ela vá para a vida que é Jesus Cristo, para a vida eterna, não só a vida de viver corporalmente, a vida espiritual, entendeu? Então, para ela não ser condenada, Deus fala: meu filho ou minha filha, se corrija do seu erro. Então, quando eu falo essas coisas aqui, não é para julgar ninguém. Quem sou eu? Porque eu também vivo no corpo sujeito a falhar, irmãos. Então, não sou melhor que ninguém, eu não sei mais do que ninguém. É lógico que Deus às vezes chama uns para fazer missões ou para fazer instruir você na palavra para você orientar outros, sim. Mas os dons são repartidos. Eu tenho, por exemplo, o dom de orientar na palavra, outros têm dons de servir em caridade, outros têm dons de ser médico e salvar vidas, outros têm dons, Deus dá dons. Só que aí que mora o perigo, porque alguns dão glória a Deus e reconhecem que Deus deu o cérebro para a pessoa ir buscar estudar e servir o próximo, como curar, como é o caso dos médicos, como os bombeiros salvam vidas. Ou então, às vezes, você pregar uma palavra, você cura não só o corpo, mas você cura a alma da pessoa, entendeu? Deus dá dons de discernir espírito para outros, Deus dá dons de falar em línguas estrangeiras para outros, entendeu? Deus dá diversos dons, só que algumas pessoas não reconhecem que vem de Deus, ela reconhece que foi do esforço próprio dela, ela se gloria nela mesma, fala: ah, eu fui lá, estudei, eu consegui, eu sou mais eu, porque eu me esforcei, eu consegui. Só que ela não sabe reconhecer que ela só conseguiu porque quem deu saúde a ela? Quem deu o cérebro para ela pensar e buscar atrás de estudar e ter conhecimento? Quem é que permitiu ela nascer no mundo? Então tem que dar glória a Deus. Mas essas pessoas não dão glória a Deus, porque ela não reconhece Deus nos seus caminhos. Ela reconhece a si próprio. Entendeu? Agora tem aqueles que reconhecem, que dá glória a Deus, que sabe que tudo vem dele, em nome de Jesus, entendeu? Então, na verdade, esse vídeo aqui também é para destruir alguns ensinos, porque as pessoas, a religião, ela faz assim, ó. Tem duas vertentes, duas viés de interpretações sobre os ensinos da palavra e de religião. O ensino da palavra é o ensino da religião é outro, totalmente diferente. A religião, ela mistura algumas verdades com mentira, igual Satanás que fez com Adão e Eva na tentação, né, lá no Éden, e fez com o Senhor Jesus na tentação do deserto, e vai fazer com a gente também. Só que alguns estão vigilantes na palavra, estudando a palavra para não ser enganado pelo inimigo. Outros não ligam, e às vezes é enganado e acha que não está sendo enganado, né? Não, eu sou eu, ninguém me engana. Não, quem fala assim, a Bíblia lá em 1 Coríntios fala que é tolo, porque aquele que se julga sábio em si próprio, Deus chama de tolo. Então ele não tem a sabedoria espiritual, ele só tem a sabedoria deste mundo, a carnal, que é dada pelo estudo, não por dom da fé. Porque a sabedoria espiritual é uma, gente. A sabedoria carnal e humana é outra. Lá, leia a carta de Tiago que você vai ver o que eu estou falando, do apóstolo Tiago. Leia lá. Aí você quer ler? Não quer. Então você não pode questionar o que eu falo. Se você tiver base bíblica e vir com conhecimento espiritual, e se eu tiver errado, aí eu reconheço. Mas
Se não tiver base bíblica, baseado só nas suas opiniões, então, né, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Mas assim como vocês não é obrigado a concordar com o que eu falo aqui, e se eu recomendo que busque comparar com a Bíblia o que eu falo, mas mesmo assim se não buscar, não é obrigado a concordar. É só para reflexão e análise e aí a pessoa vive do jeito que ela quer. Sou chamado por Deus e tenho um dom dado por Deus para abrir os olhos da igreja. A igreja aqui, para que fique bem entendido, é o corpo de Cristo, são as pessoas, não é um prédio, uma denominação. Toda vez que eu falo isso, às vezes se levantam religiosos, né, esperneando aí, pode espernear, porque eu não tô aqui para agradar homem, tá? E se a pessoa não gosta do meu canal, do que eu falo aqui, das orientações, dos ensinos que eu prego aqui, irmãos, eu quero que o canal cresça, certo? Mas se a pessoa não quer, não gosta dos ensinos, não concorda, quiser sair, pode sair, irmãos. Pode retirar sua inscrição, porque eu não rastejo para homem nenhum, eu rastejo para Deus. Eu me humilho diante dos pés do Senhor, não de homem. E como eu falei no início do vídeo, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu agrado mediante a servir as pessoas, mediante o que está de acordo com as escrituras, com o meu chamado. Entendeu? Eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, eu vou falar o que Deus manda eu falar. E se a pessoa não quer concordar, paciência. Eu não vou mudar minha opinião para agradar a pessoa. Eu tenho que agradar o Senhor, não a pessoa que está ouvindo. Entendeu? Agora sim, eu tenho que servir as pessoas levando a verdade para desprender ela das mentiras, dos enganos. Aí sim, aí eu sirvo nesse sentido, mas não servir no sentido, você tem que falar o que eu quero ouvir, fazer a minha vontade, você tem que aí eu não concordo, então você tem que mudar sua opinião. Não, senhor, eu só mudo minha opinião se eu tiver errado. Você me provar nas escrituras que eu estou errado, aí sim eu venho até com toda humildade e falo, você tem razão, irmão ou irmã que me chamou a atenção, eu estava errado justamente aqui, eu já fiz isso, o irmão já me chamou a atenção no começo da minha conversão, de alguns erros que eu estava cometendo, não dos ensinos das escrituras, mas do meu testemunho, porque eu estava fazendo coisas que não era lícito ao cristão fazer. Então me chamaram a atenção e eu aceitei. Eu não me revoltei contra os irmãos, não. Deus usou o irmão, usou situações, usou até minha própria mente para falar comigo na minha mente. Fernando, você está errado. Já me repreendeu, né? Quando eu me exaltei e achei que, mesmo eu estando certo, eu achei que eu tinha que impor a minha opinião para os outros. Aí Deus falou, olha a soberba, Fernando, eu não te chamei para isso. Você tinha um coração humilde, permaneça humilde. Aí eu fui lá pedir perdão ao irmão, falei, não, mesmo, e eu estava certo, só que eu me coloquei, né, como se eu fosse dono da verdade. E eu não sou, naquela época. Hoje, graças a Deus, eu estou bem mais humilde, porque Deus me capacitou, Deus me chamou a atenção e me repreendeu, entendeu? E eu aceitei a repreensão do Senhor, porque eu estava errado, entendeu? Só que nem todo mundo reconhece isso. Nem todo mundo quer ouvir a repreensão, nem todo mundo, ela só quer ouvir o melzinho, a parte boa. Aí quando você fala a palavra de confronto, aí a pessoa se enraivece, né? Aí, irmão, que nada a ver, e que não sei o que, você tá falando bobagem, para de falar isso aí, e que não sei o que lá. Irmão, esse canal é de Deus, é para vocês, é para mim. Mas o canal, quem abriu para mim foi Deus, e o canal quem está dirigindo sou eu. Se a pessoa não gosta do que eu falo aqui, ela não é obrigada a ver o canal. Ela vai ver canal de outros que pregam heresias, que pregam segundo a religião, segundo... vai lá, tem canal aí que tem milhões de inscritos. Eu não estou preocupado com quantidade, sim com qualidade. Deus não está preocupado com meus achismos. Deus não está preocupado com quanto que eu tenho de seguidor. Porque eu não quero juntar discípulo para mim, eu quero apontar para Cristo. Discípulo é feito para Cristo, não para mim, entendeu? Então o que é um pastor? Pastor é quem guia para Cristo. Veja Davi pastoreava a ovelha, os animaizinhos, conduzia ele com o cajado, os animalzinhos no caminho certo. Isso é o significado de um pastor. Pastor e as ovelhas, figurativamente, Jesus nos chama de ovelha deles. Então, o pastor designado, que lá em Efésios diz, subindo ao alto, deu dons aos homens, um para apóstolo, um para profeta, outros para doutores e mestres, e outros para pastores e evangelistas. Cristo deu dons aos homens, não um curso de teologia de faculdade, não um curso não um pastor se denominando pastor por si próprio, abre uma igreja e fala, eu sou pastor de Deus. Aí
em vez de guiar as ovelhas para Cristo, fazer discípulo para Cristo, quer fazer juntar discípulo para si, como falou o apóstolo Paulo. Tenho, irmãos, em Atos, Paulo falou isso. Tenho, irmãos, porque depois da minha partida, da morte dele, entrarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E ajuntarão discípulos após si, não após Cristo. Entendeu? Tem que fazer discípulo. Para quem você vai fazer discípulo? Para você? Você tem que fazer discípulo para Cristo. Não é igual um professor do mundo, que os alunos são dele. Não, os discípulos é para Cristo. Você vai apontar para Cristo. Esse é o papel do pastor. Entendeu? Não é apontar para você, para suas doutrinas, para os seus ensinos. E eles querem que vocês sigam ele para, das duas uma, para comer as gorduras das ovelhas, cobrar dinheiro, ou para se sentir importante. Para falar, eu sou pastor. Ele gosta de títulos. Você pode ver que esses caras de religião, eles ostentam título. Porque quando você tem o dom de pastor, você não fica falando eu sou pastor. A pessoa mesmo te reconhece que você está guiando ela para o bom caminho. Entendeu? Não precisa você falar eu sou pastor, eu tenho o dom de pastor. Não, aí esses caras religiosos ficam assim, eu sou pastor. E ele gosta de ser chamado assim. Pastor, esse pastor é uma bênção. Presbítero, eu sou ancião, eu sou isso, eu, cadê o eu? Tira o eu daí, tira o eu e põe Deus, tira o eu e põe nós, entendeu? Porque o corpo de Cristo é um conjunto de pessoas, não é uma denominação, não é uma igreja, são pessoas onde o Espírito Santo habita, entendeu? E eu vou fazer o vídeo, de novo, eu fiz, mas eu vou, porque toda vez, irmãos, as pessoas não entendem, mas você já fez o vídeo de estudo de Gálatas, você já fez de Atos, você já fez, mas cada vez eu falo daquele estudo falando de um ensino diferente, entendeu? Isso que a pessoa tem que entender. Quando eu faço de novo sobre a mesma carta, sobre o mesmo livro, irmãos, é com outra visão, com outro estudo, porque a palavra de Deus, ela tem vários significados, não é igual os religiosos que distorcem segundo a vontade dele. Mas a palavra de Deus, por isso que ela fala que ela se renova e que ela é uma única palavra, ela tem várias, ela te dá várias, uma hora ela fala, ela abre sua mente para um ensino que ela quer abrir naquela palavra, e em outra hora ela te dá um outro ensino usando a mesma palavra, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não muda, só que a palavra dele, ela é viva e eficaz, ela se renova, ela traz sempre ensinos novos sobre a mesma palavra. Mas esses ensinos tem que estar baseado com as escrituras. Não é uma, que nem os religiosos falam, nova revelação, pouquinho. Se essa nova revelação não está de acordo com o que está aqui, então ela não vem de Deus. Então vocês têm que saber ter esse discernimento de espírito para saber se aquela... Por exemplo, quer ver uma revelação que não está de acordo com a Bíblia? Deus me falou, irmã, que você vai casar com o irmão lá. Isso daí não está na Bíblia, irmãos. Isso daí não é revelação de Deus, entendeu? Isso aí é revelação de homens. E às vezes a mulher já é até casada, como teve uma história aí, né? Que falou, irmã, aí o que estava junto com a irmãzinha lá, que era parente dela, falou, cala a boca aí, pastor, porque a mulher já é casada. E o pastor profetizou que ela ia casar com outro irmão da igreja lá. Que profetada, ajuda, rapaz. Entendeu? Você vê esses caras como são. Então, isso daí são revelações de homem, não tem nada a ver com as escrituras, né? Quando Deus revela, ele revela pelas escrituras. Mesmo que seja uma revelação, por exemplo, Deus dá um entendimento diferente do que ele já deu na mesma palavra, tem que estar baseado com as escrituras. Se não tiver, é lixo, é mentira, entendeu? É profetada, é coisa de homem que tem a visão carnal, entendeu? Então eu vou fazer de novo estudo de Atos para explicar novos ensinos. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem não quiser, irmão, eu não posso obrigar. Não é imposto, eu não posso impor nada, tá? Para as pessoas, já disse. E nem posso obrigar a pessoa a concordar comigo, tá? Que nem teve muitos irmãos e irmãs que eu não conheço pessoalmente. Eu agradeço imensamente de coração. Que Deus ambude com todas as sortes de bênçãos espirituais, celestiais, terrenas, prosperidade na vida de vocês, seja no âmbito profissional, na saúde, no financeiro de vocês, porque teve os irmãos aí, que nem teve um comentário da irmã Fátima, eu agradeço, irmã Fátima, se você vier ver esse vídeo,
Saiba que eu agradeço imensamente. Agradeço o irmão que falou para mim que vamos fazer esse canal crescer. Não é nenhum dos irmãos, é inscrito novo que entrou agora no canal, né? Então, esses estão compartilhando meus vídeos. Dou graças a vocês, graças a Deus. Que Deus abençoe grandiosamente vocês, tá? Nem tudo aqui as pessoas vão concordar comigo, mas lembrando sempre que tenham educação e não ofenda ninguém. Tudo bem, eu não dou a mínima para ofensa ou para falta de educação, mas eu estou falando isso porque é o correto. Vamos se portar como cristãos verdadeiros e não como... Porque o cristão verdadeiro, primeiro, o que a palavra ensina? Ele é manso, tratável, cheio de misericórdias, cheio de bondade. E você tem que saber respeitar as pessoas. Não é você ficar ofendendo os outros só porque você não concorda com o que o outro falou. Não é você ficar... porque quando eu respondo alguns comentários, uns poucos, né? Porque não dá para me responder todo, porque a minha vida é corrida. E eu sou sozinho, como eu já disse em outros vídeos. Então, quando eu leio alguns comentários e depois, mais tarde, eu respondo com toda a educação, com a mansidão. Mesmo que eu não concorde, eu vou pôr o ponto de vista de acordo com as escrituras, não com meus achismos, tá? E tem pessoas que não lêem as escrituras, ela dá somente a sua opinião. Então, eu já falei aqui, eu posso até ouvir a sua opinião, posso até ter respeitar a opinião dos outros, mesmo que eu não concorde, mas eu não vou compartilhar da mesma ideia. Porque se ela não tiver base nas escrituras, eu não compartilho. Eu só compartilho da opinião se ela tiver base nas escrituras. Agora, tem pessoas que comentam e ela não estuda as escrituras como tem que se estudar e fala que eu falei bobagem, certo? Então, eu já deixo claro aqui, com toda a educação, mansidão e respeito por essas pessoas, e recomendo que ela leia as escrituras para poder me refutar. Porque tem muitos aí comentam e ficam me refutando sem base nas escrituras. Às vezes eu repito que Jesus falou, aí a pessoa fala que eu é que falei em determinada situação. Eu estou repetindo o que o Senhor Jesus, o nosso mestre, falou. Eu fui chamado para isso. Não falar o que agrada os ouvidos das pessoas. Entendeu? A pessoa quer ouvir o que ela quer. Não, aqui no meu canal você não vai ouvir o que você quer, irmão. Sinto muito. Algumas coisas vai concordar com o que vocês pensam. Outras não. Outras vai ser palavras de confronto. Que você tem que se olhar para dentro de si e ver se não é você que está errado. Você tem que olhar para dentro de si, olhar para as escrituras e olhar para dentro de si. Não estou falando para você concordar comigo. Pega o que eu falei e vai lá nas escrituras. Mas a pessoa... porque é trabalhoso, né? Você ir para as escrituras. Então a pessoa não quer ter trabalho, então ela quer dar a opinião dela mesma, sem base bíblica. E quer que eu concorde? Não, sem base bíblica eu não vou concordar mesmo. Entendeu? Eu concordo com o que está de acordo com as escrituras. Entendeu? Então esse canal eu falo assim, por quê? Porque se a pessoa não quer assistir, não quer ouvir, não concorda, eu não vou mudar de opinião para agradar uma pessoa. Entendeu? Eu quero agradar a Deus. Ele me chamou para falar de acordo com o que ele está falando para me falar, não o que os outros querem ouvir. Entendeu? Então é isso. Né? Eu faço esse vídeo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu faço... como adoração a Deus antes de mais nada, e como a missão que Deus me deu, e para abrir os olhos da igreja, das pessoas, dos enganos. Tanto dos enganos que vem por meio das religiões, por meio dos governantes corruptos e por meio da mídia corrupta, entendeu? Das redes sociais corruptas, onde tem muitos enganos, entendeu? Então, que nem, por exemplo, a religião, ela faz o seguinte também. O que ela faz? Teve um vídeo que eu montei aí, até já postei já, quem quiser buscar, né? Porque eu recomendo que vocês busquem os vídeos de estudo bíblico que eu faço. Porque é o que tem menos visualização. Ah, mas eu já estudo a Bíblia, irmão. Graças a Deus, que Deus abençoe e continue assim. Continue buscando, né? Que aí você vai não só ter sempre a proteção de Deus, mas as bênçãos do Senhor. Eu não digo só bênçãos materiais, tá? Eu digo paz de espírito, saúde, bênção, a vida amorosa e sentimental de vocês vão prosperar, a vida, a saúde, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto mais você busca o Senhor,
nas escrituras e nas orações, mais o Senhor age abundantemente na vida da gente. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, irmãos. Vai passar, mas Deus vai abençoar no meio das lutas. Ele vai te dar as bênçãos no meio das batalhas. Entendeu? E vai te entregar a vitória. Mas isso é para quem persevera na palavra, quem persevera na oração. Entendeu? Quem depende de Deus, quem busca Deus, quem busca intimidade com Deus. Não quer dizer que você também não vai ser abençoado se você não tiver muito tempo para Deus. Mas é o que eu falo. Você não é salvo pelo tanto que você conhece da palavra. Você é salvo pelo tanto que você pratica. Às vezes tem pessoas que conhecem pouco da palavra, mas praticam pouco que conhecem, andam na verdade. Entendeu? E muitos, como falsos profetas, conhecem de Gênesis Apocalipse e distorcem e não anda na verdade. Então não adianta você conhecer muito. Entendeu? Isso não quer dizer que você não tenha que ter intimidade com Deus e buscar o quanto, se você tiver tempo, para pôr o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade. E quanto mais conhecimento você tiver das escrituras, mais Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Quanto mais intimidade você tiver com o Pai, a intimidade vem pelo conhecimento da palavra e pela oração. Essa é a busca, entendeu? Pela face de Deus, pelo reino de Deus, entendeu? Para quem quer, né? Porque aqui, de volta dizendo, não é nada imposto, tá? O canal aqui é para ajudar as pessoas a ir para Cristo e para desmentir as mentiras que são contadas nesse mundo aqui, tá? Mas não é por força, é por amor. Se a pessoa não quer, eu lanço a semente. Se a pessoa abrir o coração e deixar a semente entrar, bem, se ela não deixar, aí é com ela. Se ela não quiser ouvir, não quiser seguir, ou não quiser escutar o que tem para dizer, é um direito dela. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Que ninguém obriga ninguém a nada, não. Só que eu também não vou ficar agradando, falar o que a pessoa quer, não. Eu vou falar o que Deus manda. Se a pessoa quiser concordar com o que está nas escrituras, bem. Se não quiser, ela quiser parar de ver o canal por causa disso, paciência, eu vou fazer o quê? Eu não vou mudar o que eu para agradar uma pessoa e desagradar a Deus, jamais. Entendeu? Nem para agradar a mim mesmo. Porque eu podia fazer a minha vontade, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do Pai. O Pai me chamou para fazer a vontade dele, não a minha. Entendeu? E aí, a religião faz o quê? Ó? Terminando o vídeo, né, para não ficar muito longo. A religião, ou a religião ou o mundo, ou é 8 ou é 80. Cristo prega o equilíbrio. Então o que a religião faz? A religião ela vai para o extremo seguinte, por esse extremo aqui, ó, que você tem que obedecer os líderes religiosos, que você tem que ir na igreja, dar o dízimo, que você tem que cumprir festas cerimoniais, que você tem que cumprir rituais cerimoniais, que vocês têm que... Isso são obras da lei do Antigo Testamento, que Cristo já cumpriu. Hoje nós estamos no Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele cumpriu a lei no nosso lugar, morreu para pagar nossos pecados e fez uma nova aliança. Amarás o seu teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Você fazendo essas duas leis, obedecendo isso, você cumpre toda a lei. Por quê? Porque se você amar a Deus, verdadeiramente você vai amar o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você não vai matar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai desejar o que é dele, você não vai enganar ele, entendeu? E quando você cometer esses atos, você vai se reconhecer que você errou, pedir perdão para o próximo que você errou, pedir perdão para Deus e se corrigir. Se você não se corrigir e fizer mal para o seu próximo, e não se corrigir, não reconhecer, não se retratar, então quer dizer que você não se converteu verdadeiramente. Você está continuando nas suas maldades, entendeu? Então Deus te salva por graça, mas salva e você tem que ser grato, fazendo as boas obras como gratidão, não como barganha, não como salvação. Você não compra salvação, Deus te dá a salvação de graça, mediante a fé na obra de Cristo. Você crê que Cristo morreu para pagar seus pecados e ressuscitou e está intercedendo junto a você. Toda vez que você pecar, você vai e confessa e tenta se corrigir. O verdadeiro cristão, ele reconhece o seu erro e tenta redimir do seu erro. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, aquele cristão que fala que é de boca, cristão que é de boca e continua fazendo os erros e não se arrepende, isso daí nunca foi cristão, entendeu? É só um religioso. Então a religião bota dogma, bota regra religiosa, entendeu? Agora tem o outro lado também, que é as pessoas que
pega a graça de Deus e converte em libertinagem. O que é libertinagem? Ah, Cristo morreu, já pagou meus pecados, então eu posso viver do jeito que eu quero. Posso me vestir do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, fazer tudo de acordo com a minha vontade. Cristo já pagou mesmo. Então isso é o outro extremo, entendeu? E Jesus prega o quê? O equilíbrio. Ele não prega a hipergraça. Não, que nem, ó, teve um vídeo aí que eu falei que a pessoa parecia ser religiosa que fez o vídeo. Aí eu montei apoiando alguns acertos que ela falou e destruindo alguns enganos. Porque ela falou assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem muitos dizendo aí, como quem estivesse dizendo, a salvação se perde. A salvação do verdadeiro cristão não se perde. E digo por quê, irmãos? É que agora não tem tempo. Eu ia ler uma passagem aqui para vocês verem que do verdadeiro cristão, que é arrependido, que está sempre tentando acertar, se consertar os seus erros, para ser digno de entrar no reino do céu. Esse sim, não se perde a salvação. Mas aqueles que é religiosos, ele perde a salvação. Não é que ele perde, ele nunca teve. Perder a salvação é dizer assim, ó, que ela passou por você e você é como um ônibus. Você vai tomar um ônibus, aí veio o letreiro lá do ônibus, que era o que você precisava pegar. Aí você não viu e deixou ele passar e você perdeu o ônibus. Então isso quer dizer perder a salvação, mas não é perder a quem já tem ela. É perder aquele que nunca teve a salvação. Ele só foi um religioso, só frequentou regras. É que nem a oração do religioso e do publicano, de que Jesus falou: ah, Senhor, o religioso, graça eu te dou porque eu vou ao templo todos os dias, dou o dízimo de tudo, faço isso, não sou como esse publicano roubador aí, acusando o outro, né? Fazendo o papel do acusador, do diabo, olha, né? Aí ele estava se exaltando, aí o publicano, não ousando levantar os olhos ao céu, disse: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Então ele reconheceu que ele era pecador. Então, para você receber a graça e a misericórdia, você tem que se reconhecer errado, se reconhecer pecador, para Deus derramar da graça dele, e você falar: Pai, me ajuda por meio de Jesus, da fé que eu tenho na obra de Cristo na cruz, a me corrigir meus erros, a me fazer uma nova criatura, a restaurar, a fazer eu nascer de novo, ser uma nova pessoa e me tirar desses erros aí que eu cometi. Você se reconhecer que aquela vida que você tinha era errada e que Deus te deu uma nova vida em Cristo, entendeu? Isso é arrependimento, entendeu? Isso é salvação. Aí sim você não perde a salvação nunca. E provo que você não perde a salvação do verdadeiro salvo, não do falso salvo, do falso cristão. O verdadeiro não perde. E eu provo na carta de Efésios, entendeu? Só que eu não posso ler ela agora aqui, que o vídeo já está grande, irmãos. Tá bom? Então foi esse o vídeo. Ninguém é obrigado a concordar, tá? Outra coisa que eu ia falar, mas não vai dar tempo, tá? Eu monto outro vídeo e falo. Eu ensino que... Eu vou aproveitar esses 3 minutos aqui. Eu ensino que o inferno não existe. Isso é uma mentira. Porque, irmão, você tem que ter base no que a Escritura diz. Vai lá no Evangelho de Mateus, vai lá no Evangelho de Lucas, vai no livro de Apocalipse, vai no Evangelho de Marcos, para você ver. Se o inferno não existe, que nem muitos estão pregando, tanto alguns religiosos quanto aquele que sai da religião e fica pregando heresia, né? São pessoas que interpretam a Bíblia com a carne. Porque se não existe a condenação eterna, o que não existe é a palavra inferno. Tem a palavra inferno na Bíblia, foi uma tradução que colocaram lá, mas a verdadeira palavra é Sheol, lago de fogo, não é inferno, né? Mas colocar inferno para dar um peso maior, para a pessoa saber que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, entendeu? Mas o que não existe é a palavra, não é o lugar. O lugar existe, que é o lugar de tormento, de condenação eterna, para quem não entrega a vida para Jesus e continua e morre nos seus pecados, entendeu? Se não existe inferno, é fácil você quebrar essas teorias que não existe inferno, tá? Não existe inferno, então vamos lá. Para que Jesus morreu na cruz? Para te livrar do pecado? Para quê? O pecado ia te levar para onde? Entendeu? Segundo, se não existe inferno, por que existe o bem e o mal? Tudo tem dois lados, certo? E o que é mal? Entendeu? Se não existe inferno, e se o inferno... Outros dizem que existe, mas o inferno é aqui na terra. Se o inferno é aqui na terra, derrubo também com essa palavra. Jesus disse que o inferno é sofrimento de dia e de noite e eternamente. E é ranger de dentes e
e morder de língua e fogo que nunca, a palavra é nunca se apaga. Então é sofrimento contínuo, certo? Aqui na Terra, aqui, alguns dizem que o inferno é aqui, você tem sofrimento contínuo? Eu pergunto, não tem momentos bons aqui? Assim como tem momentos dificultosos, sofrimento, tem também momentos de bênção, de bom. No inferno não vai ter isso. Eu já derrubei de novo, né? Essas teorias que não existe inferno, um lugar físico para onde vai os perdidos, que não entrega a vida para Jesus, tá? Como muitos têm falado que não existe, que é figurativo. Ah, mas as bênçãos que Deus dá não é figurativo. O paraíso, para quem quer ir para lá, não é figurativo. Aí o céu existe, mas o inferno não existe não. Não, você tem que saber separar, irmãos, aquilo que a Bíblia ensina do que você quer acreditar. Uma coisa é o que você quer que não exista. Uma coisa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que existe um lugar de sofrimento eterno, é porque existe. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. Entendeu? Então quem é que está mentindo aqui? Se Jesus mesmo foi quem mais falou da condenação eterna, se Jesus falou, não é porque ele quer condenar ninguém. Pelo contrário. Por isso que ele levanta profeta. Por isso que ele deu o filho dele para morrer na cruz. Para todo que vai ao filho tem a vida eterna. Passe da morte para a vida e não pereça e não vá para esse lugar. Só que aí os religiosos fraudulentos ou aqueles que são ateus vêm no YouTube pregar essas heresias para poder vocês continuar no pecado, que aí vocês vão pensar assim, se não existe inferno, eu continuo no pecado. Cristo já pagou, já morreu na cruz. Tem muitos que nem creem que Cristo morreu na cruz para pagar nosso pecado. Então, né? E eu também refuto isso com as escrituras. Eu vou fazer vídeo em cima disso também. Para quebrar esse falso profeta da moléstia que tem por aí. Então, ensinando coisa errada que não convém para confundir a mente das pessoas. Porque aí vocês vivem em pecado, aí vocês morrem pensando que vai para o céu e não vai. E aí quando vocês acordar não tem mais jeito. Porque depois que você morre, irmãos, não tem mais salvação. A salvação é em vida. Você tem que mudar de vida em vida. Não, depois da morte não tem mais jeito. Já foi. Deus dá oportunidade em vida de você ir para Cristo. Entendeu? Então, se não existe inferno, mais uma aqui. Como que fala? Se não existe inferno, como que Jesus falou que ele fala eterno. Se tem vida eterna, se tem o bem e tem o mal, se tem o certo e o errado, como é que não tem, se tem o céu, como é que não tem o inferno? Se tem a salvação, como é que não tem a condenação? Entendeu? Se existe o pecado e não existe a santidade, tudo na vida tem dois lados, irmãos. Então como é que esses caras ficam pregando essas heresias para enganar as pessoas, para que as pessoas se percam? Porque eu falo por quê? Porque são ministros de Satanás, sem transfigurado e ministro de justiça. Está escrito isso em 2 Coríntios. Leia lá se eu estou mentindo. Eu não vou dar o versículo, procure lá, leia o contexto. Se esforce, você também tem que mostrar para Deus que você está interessado em saber a verdade. Não vou dar tudo mastigadinho igual faz o pastor, que as pessoas gostam das coisas fáceis. Olha, escute, Jesus falou, a porta larga é que condiz a perdição, e muitos são que entram por elas. Poucos são que entram pela porta estreita. O que é a porta estreita? O caminho difícil. Entendeu? O caminho fácil é a porta larga. Então, vocês têm que buscar também ter intimidade com Deus, a sua própria intimidade. Vocês podem perguntar, tirar dúvida para mim ou para qualquer outro cristão verdadeiro? Pode, mas se a gente fala e vocês não acreditam, vai lá comparar na Bíblia. É o que eu estou falando para vocês fazerem. Vocês não acreditam em mim? Vai lá, o que eu falo aqui, comparem com as escrituras. Tá lá, vai lá em 2 Coríntios. São ministros de ser transfigurado. Eles são, Satanás se reveste anjo de luz e pessoas de bem, para enganar as pessoas com a falácia, com aquela voz suave, mansa. O diabo não vem de chifre, de cauda, de assustando ninguém, irmãos. Ele vem transfigurado de anjo de luz. Porque senão como que ele vai enganar as pessoas? Ele não vai enganar. Então ele precisa se passar por bom moço, igual os falsos profetas fazem nas religiões. Eles não... meus irmãos, Deus me moveu para falar para vocês. E eu vou com a piedade. Aí eu falo, 1 Timóteo, esses que acham que a piedade é fonte de lucro. Entendeu? Quer dizer, eles fazem coisas que aparentemente são boas, ou caridades, visando ganhar 3 vezes mais lá na frente. Então ele vai fazer o bem com mais intenção. Então eles querem lubrificar a pessoa, porque ele vai lá dar uma cesta básica para a pessoa
né? Eu não estou falando que são todos, tá, irmãos? Alguns, tá? Nem todos os religiosos são. Tem religiosos que têm um bom coração, que estão lá só enganados. Agora outros sabem muito bem, eles distorcem as escrituras. Então ele vai lá, aí daqui a pouco ele dá a cesta básica para a pessoa, aí ele fala, ó, agora vai lá na minha igreja agradecer a Deus que Deus está lá, por tudo que Deus te fez. Aí quando a pessoa cai lá dentro, ó, Deus não te abençoa aqui, agora você vai ter que dar o dízimo para agradecer a Deus, senão você vai estar roubando a Deus. Aí tudo que ele te deu naquela cesta, ele recupera em triplo. Então a intenção deles é maligna. Eles querem, você quando dá assistência para uma pessoa, você faz de todo o coração, sem querer nada em troca. Nada em troca, tá? Então é isso, irmãos. Para o vídeo não ficar muito longo, muito obrigado, Deus abençoe. Peço e agradeço quem está compartilhando meus vídeos, tá? Muitas das vezes que Jesus disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. Alguns dos meus parentes me reconhecem, outros não. Acha que não me dá valor como filho de Deus, servo de Deus, e que Deus me deu um dom. Então, alguns de fora me reconhecem mais, alguns têm comentado aí na área de comentário, têm compartilhado o meu vídeo, eu agradeço. Alguns dos novos inscritos, que eu nem conheço pessoalmente, mas eu agradeço, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, né? Eu peço para os outros que já me conhecem compartilhar, mas eu não posso obrigar, né, irmãos? Cada um, alguns até compartilham, alguns dos que eu conheço, outros não, outros têm vergonha, outros têm medo do que os outros vão pensar, né? Outros talvez não compartilham porque não concordam com o que eu falo também, né? Tem tudo isso. E eu levo em conta tudo isso e não fico com mágoa nem com ódio de ninguém, pelo contrário. Eu oro por eles do mesmo jeito, desejo bem para todos, né? E oro por eles, mesmo que eles não compartilhem meu vídeo, desejo bem, não desejo mal, não tenho rancor de ninguém, né? Cada um sabe de si. Eu peço compartilhamento e os likes para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros que precisam de conhecimento, né? Se libertar dos enganos, né? E quem compartilha está fazendo a obra de Deus também, né? Então eu sou grato por compartilhe, badalhe o sininho, deixa o like para receber as notificações, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.